Você está cercado de pessoas, todos rindo, conversando, conectando-se. E você só pensa, quando posso ir embora? Por que estar com pessoas te deixa exausto se você não é tímido nem ansioso? Por que sente alívio ao cancelar planos em vez de solidão? E há algo ainda mais incômodo. E se você não odeia as pessoas, mas sim o preço emocional de estar com elas? Hoje vamos entender o que há por trás dessa distância. Você está sentado em uma sala cheia de pessoas. Todos conversam, riem, parecem se divertir. E você não está nervoso. Não está assustado. Mas cada segundo ali parece que você está interpretando um papel. Você sorri quando não tem vontade. Ri de piadas que não acha engraçadas. Consente em conversas que não lhes interessam. Seu rosto diz que você está se divertindo, mas sua mente está contando os minutos até que possa ir embora. E quando finalmente chega em casa, quando fecha a porta e fica sozinho, o alívio é quase físico. Como se tivesse prendido a respiração por horas e finalmente pudesse expirar. Se você já se sentiu mais cansado depois de estar com pessoas do que antes de vê-las, se já escolheu a solidão e sentiu alívio em vez de tristeza, então você já sabe do que estamos falando. Você não está quebrado, não é antissocial, mas está vivendo algo que quase ninguém explica direito. Talvez tenham te chamado de frio ou distante quando você simplesmente estava em silêncio. Talvez alguém tenha perguntado por que você é tão difícil de conhecer, e você não soube como explicar que se abrir implica derrubar muros que levou anos para construir. Talvez tenha cancelado planos sentindo culpa, mas ao enviar a mensagem sentiu paz imediata. Talvez você olhe para uma notificação no seu telefone e pense que não tem energia para responder. E em algum momento até se perguntou se simplesmente odeia as pessoas. Mas a verdade é outra. Você não odeia as pessoas. Odeia o que estar com as pessoas lhe custa. A energia, a atuação, a negociação constante entre quem você é e quem se espera que você seja. E quando você entende por que isso acontece, tudo muda. A maioria das pessoas que hoje se sentem esgotadas pela interação social não começou odiando gente. Começaram como todas as crianças, abertas, confiantes, desejando se conectar. Mas em algum momento algo mudou. Talvez você tenha crescido em uma casa onde os humores eram imprevisíveis, onde você não sabia se pelo mesmo comportamento receberia um abraço ou um grito. Aprendeu a ler o ambiente antes de entrar em um cômodo, a observar mandíbulas tensas, tons de voz ligeiramente mais altos do que o normal. Aprendeu que para sobreviver era preciso se fazer pequeno, ficar calado, passar despercebido. Ou talvez seu lar não fosse caótico, mas frio. Não se falava sobre as emoções. A vulnerabilidade era vista como fraqueza. Chorar era exagero. Pedir consolo era ser um fardo. Você aprendeu que o mais seguro era cuidar de si mesmo sozinho, que expressar suas necessidades era demais, que mostrar o que sentia poderia se voltar contra você. Em ambos os casos, a mensagem central foi a mesma. As pessoas são mais seguras quando mantidas à distância. O psicanalista Donald Winnicott chamou isso de falso self. É a versão de você que aprende a agradar, a se adaptar, a atuar, porque o eu autêntico não se sente seguro o suficiente para existir. Quando as emoções reais de uma criança são invalidadas repetidamente, essa criança aprende a se mostrar de uma maneira que garanta a aceitação. O problema é que quanto mais tempo você interpreta esse papel, mais difícil fica lembrar quem você é por baixo dele. Com os anos, estar com pessoas não apenas te cansa, mas te apaga um pouco. Cada interação exige ajustar seu tom, sua expressão, suas reações. Exige suprimir o que você realmente sente para se encaixar no que o outro espera. O que começou como uma estratégia de sobrevivência torna-se um padrão automático. Seu sistema nervoso associou a imprevisibilidade ao perigo. E como o cérebro sempre prioriza a proteção, ele construiu distância. Fez com que a solidão parecesse mais segura do que a conexão. O problema é que seu cérebro não distingue facilmente entre o passado e o presente. Ele continua operando com uma programação antiga, protegendo você de ameaças que talvez não existam mais. E essa é a razão pela qual hoje, anos depois, o silêncio parece mais tranquilo que a companhia.
Mas como exatamente esse padrão se manifesta na vida adulta? Vamos ver com clareza. Este padrão não fica apenas na teoria. Ele se manifesta de forma concreta na sua vida diária. E provavelmente você se reconhecerá em mais de um destes sinais. A primeira é que você ensaia conversas antes que elas ocorram, mesmo as mais simples. Imagina possíveis perguntas, prepara respostas, antecipa cenários. Gasta tanta energia se preparando que quando o encontro finalmente acontece, você já está exausto. E se a conversa se desvia do roteiro que você construiu em sua mente, a tensão aparece. A segunda é que a conversa fiada parece uma forma de tortura psicológica. Não porque você se ache superior, nem porque seja excessivamente intelectual, mas porque por dentro você está experimentando ansiedade, hipervigilância, autocontrole constante, supressão emocional, e alguém lhe pergunta sobre o tempo. A desconexão entre seu mundo interno e a leveza externa torna-se quase insuportável. A terceira é a ressaca social. Depois de estar com pessoas, mesmo com aquelas que você estima, precisa de horas ou dias de silêncio. Precisa de espaço para processar tudo o que absorveu. Precisa lembrar quem você é quando ninguém está te olhando. Durante esse período de recuperação, a ideia de outro encontro social parece impossível. A quarta é que seu círculo é muito reduzido. Não porque você seja arrogante, nem porque se ache melhor que os outros, mas porque só consegue deixar entrar quem não te obriga a atuar. Com essas poucas pessoas, você é completamente diferente. Aberto, autêntico, até vulnerável. Com o resto, sente-se como se estivesse atrás de um vidro, visível, mas intocável. A quinta é a culpa quando precisa ficar sozinho. Você interiorizou a ideia de que pedir espaço o torna difícil ou antissocial. Assim, mesmo quando finalmente está em paz, surge uma voz que pergunta por que você não pode ser como os outros. A sexta é que já te chamaram de frio, distante ou intimidante. Mas, na verdade, você não tenta afastar ninguém. Apenas protege partes de você que foram mal interpretadas, vezes demais. Aprendeu que se abrir implica risco. E o risco, para o seu sistema nervoso, continua associado à dor. A sétima é a ruminação constante após cada interação. Você revê o que disse, como disse, se soou estranho, se alguém pode ter te interpretado mal. Analisa cada pausa, cada gesto, às vezes por horas. Se você se reconhece em vários desses sinais, não está sozinho. Muitas pessoas carregam o mesmo peso em silêncio. E aqui é onde fica ainda mais interessante. Isso não é apenas psicológico, também é biológico. O que você sente não é apenas uma história emocional. Também tem uma base neurológica clara. As pessoas que se esgotam facilmente em contextos sociais costumam ter o que os pesquisadores chamam de um sistema nervoso altamente sensível. A amígdala, que atua como centro de detecção de ameaças, tende a ser mais reativa. A ínsula, encarregada de processar a consciência emocional, costuma estar mais ativa. Isso significa que você não apenas percebe as emoções dos outros, mas as absorve. Se alguém na sala está ansioso, seu corpo registra essa ansiedade como se fosse própria. Se alguém está frustrado, seu sistema nervoso responde antes mesmo que uma palavra seja dita. Esse fenômeno é conhecido como contágio emocional e para algumas pessoas não é opcional. A isso se soma um córtex pré-frontal especialmente ativo, a região responsável pela análise, antecipação e regulação social. Em pessoas que viveram estresse crônico ou negligência emocional na infância, esta zona pode permanecer em estado de alerta constante. Quando você entra em uma situação social, seu cérebro não processa apenas o que acontece, mas tudo o que poderia acontecer. Avalia riscos, antecipa conflitos, calcula respostas. Não é estranho que você se sinta exausto antes mesmo de começar a falar. Mas há uma parte esperançosa. O cérebro possui neuroplasticidade, a capacidade de formar novas conexões e se reorganizar a partir de novas experiências. Se o seu sistema nervoso aprendeu que as pessoas equivalem a perigo, ele também pode aprender algo diferente. Não significa que você deixará de precisar de espaço ou que se tornará alguém extrovertido. Significa que pode parar de viver em modo de sobrevivência permanente.
Pode ensinar ao seu cérebro que nem todas as interações são ameaças. A pergunta então é como começar esse processo sem trair a si mesmo. Curar-se não significa tornar-se alguém que ama multidões. Não significa deixar de precisar de tempo sozinho, nem se transformar em uma pessoa extrovertida. Significa parar de se punir pela sua natureza. O primeiro passo é aprender a identificar os estados do seu sistema nervoso. Segundo a teoria polivagal desenvolvida pelo Dr. Stephen Porges, existem três estados principais: segurança e conexão, luta ou fuga e desconexão ou bloqueio. Quando você começa a reconhecer em qual se encontra, deixa de reagir automaticamente e começa a responder com consciência. O segundo passo é se expor de maneira gradual. Em vez de se forçar a situações sociais longas e esmagadoras, escolha encontros breves e administráveis. Permita-se ir embora sem culpa. Seu sistema nervoso precisa de experiências seguras repetidas para atualizar sua programação. O terceiro é questionar a voz crítica interna. Essa voz que pergunta por que você não pode ser normal não é a sua essência. É uma mensagem aprendida. Quando ela aparecer, pergunte-se de onde vem e responda a si mesmo com a mesma compaixão que ofereceria a um amigo. O quarto é escrever com honestidade radical, sem censura, sem tentar parecer correto. Reconectar-se com o que você realmente sente é essencial após anos priorizando as emoções alheias. O quinto é buscar as pessoas certas, ainda que sejam poucas. Aquelas que respeitam o silêncio, que não exigem atuação, que não transformam sua necessidade de espaço em um problema. A cura é percebida quando você começa a parar de se desculpar por precisar de distância. Quando compreende que não odeia as pessoas, odeia a atuação constante. Como escreveu Carl Jung, a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Mas quando você faz isso, o mundo deixa de ser um palco para sobreviver e se torna um lugar para simplesmente existir. Fim do roteiro completo.